Oi, gente, tá dando pra me ouvir? Tá dando pra ouvir direitinho aí? Beleza. Vou esperar um pouquinho. Beleza. Roberta, me fala aí quando der 3:05, porque não tá aparecendo aqui pra mim. Boa tarde, galera. Boa tarde, professor. A hora, Roberta. Tá em tela cheia aqui. Beleza. Olá, galera. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Primeiramente, queria agradecer vocês pela participação, pela presença aqui na live. Quero deixar aberto para que vocês possam fazer perguntas durante a fala aqui. Quero que vocês vejam isso como um bate-papo. Se quiser perguntar alguma coisa durante a live, pode perguntar aqui e eu vou respondendo, tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, né? Então vou falar também um pouquinho sobre a temática toda que eu estudei durante esses 2 anos de mestrado e que eu venho construindo desde a minha graduação aí no grupo de pesquisa que eu faço parte. Só fazer um adendo pro Zeca do metrô. Agora o metrô tá impossível, né, Zeca? Mas quem sabe daqui a um tempo. Ao todinho aí, Lucas. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Tuane, para quem não me conhece, meu nome é Tuane. Eu estudei na FAEFID, fui participante do PET, né? Fiquei lá quase 4 anos. Me formei em 2017. Logo em seguida, entrei no mestrado. Entretanto, já na minha graduação, eu fiz parte, comecei a fazer parte do grupo de pesquisa do professor Matheus, professor Daniel, em Cefex,
que é Unidade de Investigação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício. Então, aí, desde o 5º período, em conjunto com a minha participação no PET, eu participei do grupo de pesquisa e participava do PET também. E aí, no grupo de pesquisa, eu comecei a acompanhar alguns alunos, né, que já estavam desenvolvendo as suas pesquisas de mestrado e doutorado, né, iniciação científica, e comecei a me aproximar, né, dessa área. E aí, a pesquisa que eu entrei primeiro foi a pesquisa do Pedro Augusto, que foi meu co-orientador de mestrado. O Pedro, a Rosa e a Maria Fernanda. Eles estavam estudando pacientes com cirrose hepática. E aí comecei a participar com eles, né? Aí, durante as coletas deles, né, a participação lá no ambulatório, onde tinham os atendimentos, né, de pessoas com cirrose, com esteatose, lá no hospital universitário, e aí fui, né, começando a seguir ali, né, aprender bastante com o grupo. Depois, fui apresentar meu TCC, que também foi nessa temática, né, que eu estudei o controle autonômico de pessoas com cirrose. E depois tentei o mestrado, continuei seguindo, estudando as pessoas com cirrose. Então, beleza. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cirrose e sobre doenças do fígado, né? E exercício físico. Vou me atentar a duas, né? As duas patologias que eu tive mais contato, né? Durante essa trajetória toda, que no caso foi a esteatose e a cirrose hepática, mas a gente tem outras que podem acometer também o fígado. Então, vamos lá. O fígado, né, no caso, é a maior víscera, né, que a gente tem no corpo humano. Ela exerce funções vitais no nosso organismo, tem um suprimento sanguíneo bem grande e também tem uma grande parte, né, um grande trabalho em relação ao débito cardíaco total do nosso corpo, né. Ele fica alojado na parte do abdômen, né? E aí lá na anatomia a gente vai lembrando, não vou me atentar muito a isso, senão a gente vai perder tempo para outras coisas. Bom, o fígado então tem algumas funções vitais, né? Como a regulação do metabolismo, carboidratos, lipídios e proteínas, né? Tem a questão da glicogênese, da glicogenólise, né? Ele faz armazenamento de glicose, né? Que traz a energia pra gente. E, dentre outras, né? Como filtrar, né? Algumas toxinas, filtrar algumas substâncias do nosso organismo, né? Deixa eu passar aqui, eu tô me orientando para uma apresentação que eu fiz. Espera aí só um minutinho. Aí. Bom, então, o que pode, né, no caso, agredir o nosso fígado, né? O estilo de vida que a gente leva, né, pode gerar uma agressão ao nosso fígado, né? E aí isso vai trazer outras consequências, né, que são diretamente ligadas ao estilo de vida, que no caso são o acúmulo de gordura no fígado, o consumo excessivo de álcool e algum vírus que possa acometer, né, esse órgão. Especificamente, né, as doenças hepáticas que a gente vai tratar aqui hoje, que eu vou falar para vocês, são a esteatose e a cirrose, né? O que é, então, a esteatose hepática? Ela é um acúmulo caracterizada, né, por um acúmulo de gordura no fígado, e ela tem uma grande relação com a obesidade e com a resistência insulínica. Tem tido, né, a gente vem observando na literatura um aumento, né, da prevalência, né, da esteatose hepática, né, na população, e ela pode desencadear desfechos muito negativos, como, por exemplo, lá na frente, a cirrose hepática. Então, a gente tem que se atentar, né, à questão da esteatose hepática e saber que o exercício físico pode ajudar e muito no tratamento da esteatose. Bom, então essa esteatose ela vem geralmente ligada a uma série de fatores, né? Como, por exemplo, a síndrome metabólica, né? Geralmente pode ter essa associação, que aí no caso a pessoa pode apresentar o diabetes, né? A hiperlipidemia e a obesidade.
Então, geralmente, a pessoa com esteatose pode estar associada a esses 3 fatores, que no caso, quando juntos, né, formam a síndrome metabólica. E aí, a gente tem que chamar atenção, né, para quê? Que a obesidade hoje, ela já é vista como uma epidemia mundial, né? A gente tem muitas, milhões de pessoas obesas no mundo hoje e também agora com sobrepeso, né? A gente tem estatísticas altas com o número de pessoas nessa situação. E aí, no Brasil, né, especificamente, a gente falando do Brasil, a obesidade e o sobrepeso têm aumentado muito nos últimos anos. Então, a gente tá meio que, né, perdendo aí para eles. Então, se a gente não se atentar para esses fatores, né, eles podem gerar desfechos muito negativos para a gente. Bom, a esteatose tem um tratamento, né, e aí ela tem relação, né, com alterações no estilo de vida, né, da pessoa. A pessoa vai começar a mudar a sua alimentação, né, fazer exercícios físicos, né, ser mais ativo, praticar atividade física, né. E aí, nesse caso, inclui a perda de peso e uma sistematização do treinamento físico, né, fazer o seu treinamento físico certinho lá para poder a gente conseguir reverter a situação. Bom, o exercício físico, ele vem como um remédio, né, um tratamento, não só para a esteatose, mas como para diversas doenças. A gente pode ver a hipertensão, o diabetes, né, como tendo o exercício como um tratamento, né, um remédio, tanto prevenção, tanto quanto tratamento. Bom, e aí tem alguns trabalhos na literatura que mostram que o exercício, ele consegue ajudar a melhora geral do corpo, né? Ele consegue melhorar a condição geral do indivíduo quando ele tá com esteatose e ele faz atividade física, né? Aí eu queria mostrar pra vocês, eu não sei se vai ficar legal, não sei se dá pra virar aqui, deixa eu tentar. Ó, olha só, esse trabalho aqui, né? Foram 8 semanas de treinamento, né, de exercícios resistidos. Eles faziam a sessão de 45 minutos a 60 minutos e também faziam 10 minutos de ciclo ergômetro a 60% da frequência cardíaca máxima. Então, eles iam lá, faziam o teste com a pessoa, né, para saber a frequência cardíaca dela e aí tiravam 60% para poder modular o treinamento, né. E aí, depois dessas 8 semanas, né, eles fizeram uma avaliação prévia, né, antes de começar os exercícios e fizeram uma avaliação depois. Então, eles puderam observar, olha, que os lipídios intrahepáticos, né, que estão aqui, ó, representados aqui nessa linha, né, e aqui no caso são as pessoas que não fizeram exercício e aqui as pessoas que fizeram exercício, né, o basal, que é antes de fazer o treinamento físico, e o pós-tratamento, que no caso é o exercício físico. Então, eles fizeram, ó, lipídios intrahepáticos, né? As pessoas que não fizeram, né, não participaram da intervenção, elas não tiveram uma mudança, né, na condição de lipídios intrahepáticos. Já aquelas, olha, que fizeram, né, o exercício, né, olha, de 14 foi para 12, com um p-valor de 0,01, né, que demonstra que diminuiu a quantidade de lipídios intrahepáticos, né, a porcentagem. Bom, também a gente pode observar aqui, ó, outro dado aqui, legal, pra gente ver, peraí que eu tinha separado aqui, a massa corporal. A massa corporal, apesar de não ter mostrado dado significativo aqui, eles tiveram, né, uma diminuição da massa corporal. Então, o exercício físico, ele demonstrou aqui nesse caso que foi legal para diminuir, né, a porcentagem de lipídios intrahepáticos que você encontra lá no pessoal que possui esteatose, né? Aí, esse outro trabalho, ele fez, o tipo de treinamento foi o HIIT, né? Foram 23 pessoas, eles faziam 3 vezes na semana, né? Os exercícios, sendo tipo um dia sim, um dia não. No caso, era bicicleta, em torno de 30 a 40 minutos, com 5 minutos de aquecimento e de 2 a 3 minutos de exercício com 90 de descanso. Então, a parte ativa, né, do exercício eram de 2 a 3 minutos e eles descansavam 90 segundos, né? O que a gente pode perceber, né? Algumas enzimas hepáticas alguns marcadores bioquímicos hepáticos que demonstram
um prejuízo quando a pessoa tá com esteatose, né? Mostrou que melhorou, né? Olha lá, a pessoa que não fez, aqui no caso, ó, aqui são as pessoas que não fizeram exercício e aqui são as pessoas que fizeram. Então, as pessoas, olha lá, ó, que fizeram exercício tiveram uma diminuição, por exemplo, de ALT, de AST, né? Tiveram também a diminuição da massa corporal, do peso, da massa gordurosa, né, do percentual de gordura, no caso, e em geral tiveram essa diminuição, né. No caso, essas enzimas aqui hepáticas, elas mostram, né, a questão da condição do fígado, né, em geral, como é que ele tá, se tá funcionando bem, se tem alguma coisa errada, e aí o exercício físico, depois que foi feita essa intervenção, eles apresentaram uma diminuição dessas enzimas hepáticas, o que foi legal. Bom, um outro trabalho, né, que aí aqui a gente já vem falando do aeróbico, fizeram de 30 a 50 minutos, né, 5 vezes na semana por 16 semanas, com a intensidade de 45 a 55% do VO2 pico, né, e aí também mostraram, né, os triglicerídeos intrahepáticos, né, porcentagem, e aí as pessoas que não fizeram, no caso, e as pessoas que fizeram, no caso, as pessoas que fizeram exercício, né, tiveram a diminuição, né, desse lipídio intrahepático, e as que não fizeram até aumentou um pouquinho ali. Então, mostrando também que o exercício aeróbico também foi legal para demonstrar uma melhora na condição geral dessas pessoas, né? Então, aqui, eu já trouxe para vocês exercício resistido, o HIIT e o aeróbico. Os 3 foram legais para poder, né, a pessoa ter melhora na condição dela. E aí, né, uma revisão aqui trouxe alguns trabalhos, né, sobre aeróbico resistido, né, e mostram que eles têm todos eles, né, demonstraram uma melhora na condição geral, né, como diminuição das enzimas hepáticas lá, né, dos marcadores que eu falei, diminuição da massa, diminuição efetiva da esteatose, né, quando faz o exame lá consegue observar isso, né? E dentre outros marcadores também, né? Em geral, as enzimas hepáticas aparecem aqui com bastante, né? Mostra que o exercício consegue ajudar bem nessa questão. Bom, aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a cirrose. Alguém tem alguma dúvida sobre a esteatose? Estou falando muito rápido? Ou tá bom? Me deem um feedback aí, por favor. Porque eu acho que eu falo muito rápido. Comentem aí, pessoal. Tá tranquilo? Mandaram um coraçãozinho aí, ó. A Natália falou que tá tudo bem. Então tá. Beleza. Então tranquilo. Bom, agora eu vou falar pra vocês mais sobre especificamente da cirrose, né? A cirrose, ela é o estágio final, né, das doenças hepáticas. E em 2015, né, tem um estudo que é feito em diversas regiões, né, e aí ele vê como é que tá aquelas, como é que fala a palavra? Perdi. Epidemiologia da doença naquele local. E aí, esse Global Burden viu que em 2015, né, a cirrose foi responsável por 1,3 milhão de mortes em todo o mundo, né? É uma doença que passa, né, para você poder chegar nela, ela passa por outros estágios, assim, como, por exemplo, eu disse que a esteatose, se não cuidada, né, e aí vai evoluindo, pode chegar, não é dizer que vai chegar, mas é uma das causas da cirrose hepática, né, então a gente tem que se atentar a essa doença, que ela tem uma mortalidade bem alta. Bom, e aí, né, as causas principais, né, tanto no mundo quanto no Brasil, né, os dados do Brasil refletem os dados mundiais, né, que no caso, as maiores... O que mais gera, né, a cirrose hepática, as maiores etiologias, são o consumo excessivo de álcool e as hepatites, no caso B e C, né? A C ainda é mais prevalente do que a B. Então, são esses dois mais prevalentes. Bom, o que a gente tem que pensar, né? Ela é uma comorbidade, ela é uma doença que diminui a capacidade funcional geral, né, a capacidade funcional do indivíduo, diminui a capacidade cardiorrespiratória, diminui a capacidade muscular, porque diminui, né, a tendência a diminuir, né, ter uma diminuição de massa
de massa muscular, né, com o tempo, e também uma deficiência nutricional, né? Por quê? Porque ela gera diversas mudanças metabólicas, né? Decorrente da própria fisiopatologia da doença, ela diminui, faz com essas mudanças, que essas mudanças metabólicas podem até gerar um quadro de desnutrição. Então, essa diminuição da massa muscular, ela vai gerar essa incapacidade funcional e, geralmente, né, a maioria das vezes, vai gerar uma inatividade física. Se a pessoa tá lá com fadiga, né, tá cansada, tem pouca energia para poder fazer os exercícios, geralmente ela vai ficar mais quietinha, né, vai ficar mais inativa. E tudo isso, né, todo esse quadro vai fazer com que isso gere uma baixa qualidade de vida nessas pessoas, né? Diminuindo o bem-estar, diminuindo a qualidade de vida. Boa tarde, pessoal que tá entrando agora. O meu co-orientador aí, ó, entrando também. Ó, pessoal, então é o seguinte. Quanto à atividade física, né, o exercício físico, o American College, né, ele preconiza que a gente faça exercício físico, né, e também preconiza que seja feito exercício físico em diversas doenças crônicas, né, para ajudar no tratamento, né, no cuidado dessas patologias, né. E aí, a Sociedade Americana de Transplante fala que tem que ter mais pesquisas, né, sobre exercícios e transplante de órgãos sólidos, como no caso, por exemplo, o fígado, né? Então a gente tem que saber se o exercício vai ajudar para essas pessoas que estão na condição já de transplante, né? As pessoas que estão treinadas e que estão, né, em condição de treinamento, né, que vão fazer um transplante. Será que o exercício vai fazer com que elas se sintam melhores depois? Então, em geral, a gente tem que buscar mais estudos relacionados a isso, né? Bom, e aí o trabalho foi feito com pessoas com cirrose hepática. Eles fizeram de 8 a 14 semanas de treinamento, né, com exercícios aeróbios supervisionados. E aí eles fizeram uma avaliação pré e uma avaliação pós dessas pessoas para ver como que elas iam reagir à intervenção, né? Bom, depois que eles fizeram, né, essa avaliação, eles viram que depois que eles fizeram o exercício, eles tiveram um aumento significativo no VO2 pico, na resistência aeróbia, eles tiveram um aumento de força e de massa muscular e também teve uma diminuição do gradiente de pressão venoso hepático, que é o que gera a maioria das disfunções, né, no caso da cirrose, né? Aumenta o gradiente venoso pressão hepática e aí desencadeia uma série de respostas ruins, né, ao nosso organismo. Então, o exercício foi benéfico, né, para essas questões. Bom, tem um outro trabalho aqui também, ó, vou mostrar para vocês. Peraí. Ó, esse trabalho aqui, ó, foi feito, né, um ciclo ergômetro, 8 semanas, 3 vezes por semana, de 60% a 80% do VO2 pico, né? E aí eles faziam adaptação, né? Era feita, eles começaram com 30 minutos e depois foi feito aumentando de 2 minutos e meio a 2 minutos e meio a cada semana, né? Para fazer a adaptação da carga de treinamento. Bom, eles faziam 5 minutos de aquecimento e 5 minutos de desaquecimento. Então, tem as pessoas que não fizeram e as pessoas que fizeram o exercício, né? Aqueles que fizeram tiveram melhora do VO2, aqui vocês podem ver, ó, o basal é quando as pessoas, né, não fizeram, não tinham feito ainda, né, e no final do estudo, quando eles já tinham terminado a intervenção, né, então vocês podem ver aqui, ó, como é que sobe, né, as linhazinhas demonstrando a melhora, né, no VO2 pico. E aqui, no final do estudo, aquelas pessoas que não realizaram a intervenção, né? Se mantiveram da mesma forma. E aí, o VO2, a gente sabe que é um fator muito importante, né, na nossa condição geral. E ele aumentando, né, ele estando mais alto, com certeza a gente vai conseguir fazer as nossas atividades de forma melhor, né? Melhor, né? Assim, com mais propriedade, com mais energia. Bom, esse outro trabalho também foi feito num ciclo ergômetro, foi feito 3 vezes na semana exercício físico, 40 minutos, né? Faziam 10 minutos de aquecimento, 20 de exercício mesmo e 10 de desaquecimento, a 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, e faziam também uma cinesioterapia de 30 minutos com atividades rítmicas, né? E aí eles avaliaram que, no caso,
o gradiente de venoso hepático lá, né? Que eu expliquei pra vocês que também foi reduzido no outro trabalho. É, e aí observou aqueles que não fizeram, né? O grupo controle e aqueles que fizeram aqui, é o grupo exercício. Teve uma diminuição. Então foi bom para esses voluntários, né? Foi bom para essas pessoas com cirrose que diminuiu, né? O gradiente venoso, o gradiente de pressão, né? Na veia porta. Aí esse trabalho aqui é muito legal, ó, uma revisão, essa figura é muito bonita, eu gosto muito dela. Ela faz uma e aí a gente vê, olha, as adaptações do cérebro, que legal. O exercício ele pode diminuir, né? Depressão, ansiedade, o próprio estresse, né? Aumenta o fluxo cerebral, que é bom para a gente poder realizar as nossas atividades no dia a dia, né? Aumenta a qualidade de vida, né? Melhora a idade relativa, né? Cognitiva, melhora toda essa questão. Bom, e aí quanto à questão. Agora tá dando para ouvir? Melhorou? É que eu botei a mão no áudio que eu acho. Estão me ouvindo agora? Voltou, né? Ah, então tá. Deixa eu ver aqui, peraí, pessoal. Deixa eu ver se com o fone vai melhorar. Ah, então voltou? Ai, voltou, né? Então tá. Ó, então vamos lá. Bom, essa figura é muito legal porque ela mostra um resumão, né, das coisas, do que o exercício pode ajudar, né, em relação às pessoas com cirrose, né. Aí, no caso, o cérebro, né, a figurinha do cérebro, muito legal, é muito didática essa foto. Ele mostra que pode ajudar na diminuição da depressão, ansiedade, o estresse, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, né? Melhora a qualidade de vida, né? Dentre outros aqui. No caso, também, olha, da questão óssea, né? Melhora a densidade mineral óssea. Quanto ao coração, aumenta a fração de ejeção. Aumenta o débito cardíaco, né? Melhora a questão, o funcionamento cardíaco em geral, né? No pulmão diminui, né, a pressão vascular, melhora a capacidade de difusão, né, do oxigênio, a troca gasosa. Bom, já em questão de tecido adiposo, né, diminui a massa gordurosa, né, tanto visceral quanto subcutânea, diminui os triglicerídeos, e melhora a sensibilidade à insulina, né? Então, tem diversos benefícios aqui, né, que são demonstrados através do exercício físico. Já lá no fígado, olha, demonstrando diretamente no fígado quais são os benefícios, né? Diminui o gradiente de pressão venosa hepática, né? Cronicamente, né? O exercício de forma crônica. E diminui a esteatose hepática. Vascular, né? Na questão vascular, melhora, né? A circulação sistêmica, o endotélio, né, a vasodilatação mediada no endotélio melhora, o óxido nítrico, diminui a quantidade de angiotensina 2, né, que ela aumenta a nossa atividade simpática, né, e diminui também as catecolaminas. Bom, com a capacidade de exercício, olha que legal, aumenta o VO2 pico, aumenta, né, melhora, né, a questão do lactato e, em geral, né, melhora o nosso consumo do oxigênio, né? O oxigênio ele vai ser consumido de forma melhor, né? Mais produtiva. Muscular, né? Na questão muscular, olha lá que legal. Aumenta a nossa massa muscular, a força. Não é tão importante, não é só importante aumentar a massa muscular, mas também é muito importante que a gente aumente a força e a qualidade dessa massa muscular. E o exercício físico consegue fazer isso, né? Aumenta o fluxo sanguíneo, né? Na musculatura. O endotélio também, na questão da musculatura e outras adaptações muito legais que acontecem aqui com o exercício físico. E aí o que eu trago para vocês, que foi assim, um ponto-chave na minha dissertação, né, foi que é importante que a gente avalie a capacidade funcional dessa pessoa que tem cirrose. Por quê? Por que é importante avaliar? Esse trabalho aqui, ele realizou um teste de caminhada de 6 minutos.
teste caminhada de 6 minutos, é um teste muito legal de ser feito, é muito reprodutível e amplamente utilizado na literatura, tem grande validade. E aí ele demonstra, né, ele é correlacionado com mortalidade, ele é correlacionado com desfechos em diversas populações. E aí ele demonstrou aqui, ó, nessas pessoas com cirrose, que aquelas que caminham menos, né, você tem 6 minutos para caminhar, né, durante esse tempo. Eu vou explicar para vocês mais ali na frente. Aquelas que caminham menos metros em 6 minutos, elas tiveram uma menor sobrevivência ao longo do tempo, né? Então, ó, vocês veem aqui essa linhazinha, né? Quer dizer menor sobrevivência. Quanto mais ela vai caindo, significa que sobreviveram menos ao longo do tempo. Então, você fazendo exercício, você consegue aumentar essa capacidade funcional. Ou seja, se você estiver bem, com certeza vai conseguir caminhar mais metros, né? Bom, e aí, qual o cuidado, né, na hora que a gente prescreve e supervisiona, né, os exercícios nessa população e principalmente na população com cirrose, né? Vou falar pra vocês. Bom, medicação, né, se ele tá compensado, né, se tá descompensado, porque a gente tem algumas descompensações na cirrose, né, então cuidado com as descompensações, o cuidado com as medicações, né, saber se ele toma, por exemplo, um ponto-chave que é o beta-bloqueador, né, pra gente saber prescrever atividade física para ele de acordo, né, com os batimentos cardíacos, né, então é interessante que tenha o teste de esforço para a gente poder adequar de forma correta, né, e com muita segurança, né, essa atividade física, né, então fazer uma anamnese, avaliar as comorbidades associadas, porque geralmente tem alguma comorbidade associada, as medicações, como eu disse, e aí é muito importante que a gente, enquanto professor, enquanto profissional de educação física, a gente procure entender um pouquinho sobre esses medicamentos para a gente saber o que eles fazem, né, no organismo dessa pessoa, para a gente saber o que pode gerar ou não durante o exercício, o horário que tomou, se faz influência no tempo, né, que ela vai fazer atividade física, exercício físico, então é interessante. Outra coisa muito importante, a gente ter o conhecimento sobre outras patologias, no caso, porque, como eu disse, geralmente eles vêm com outras patologias associadas, então não adianta a gente tentar estudar só a cirrose, a gente tem que estudar, por exemplo, diabetes, tem que estudar hipertensão, tem que estudar esteatose, né? Então, ter esse conhecimento, né, geral, assim, né, buscar saber sobre tudo, né? Bom, orientar sobre alimentação, né? Orientar, que a gente não prescreve nada, mas fazer uma orientação de que ele busca um profissional para isso, né? Para poder se exercitar de forma correta. E fazer um trabalho multidisciplinar. É muito importante que a gente trabalhe associado com o nutricionista, com o médico, com o psicólogo, com o enfermeiro, em geral, com o fisioterapeuta. Então, é muito importante que a gente trabalhe de forma multidisciplinar para a gente conseguir atender essa pessoa da melhor forma possível, com a maior segurança possível para ela. Bom, então a gente vê que o exercício físico, ele é muito importante, né? Ele traz benefícios muito legais para essas pessoas, tanto com cirrose, tanto quanto esteatose. E ela melhora, né, o quadro geral, né? A capacidade funcional e o exercício também diminui os riscos das descompensações hepáticas, no caso. Bom, o Rodolfo fez uma pergunta se a esteatose só acomete pessoas com obesidade, né? Rodolfo, não necessariamente, né? Porque tem aquela questão da gordura visceral, né? Às vezes, quando a gente faz lá a anamnese, né? A gente faz o exame pra ver a massa gorda, né? A massa magra. E aí, às vezes, a pessoa é magra e tem uma gordura visceral alta. Então, a pessoa magra, ela pode ter, né, a gordura visceral alta e aí gerar a esteatose, não somente a obesidade, mas geralmente tem muita associação, sim. Mas a pessoa magra também pode estar, você pode olhar para a pessoa e ela tá assim, né, magra e poder estar com a esteatose, no caso. Então é isso, gente. No caso, o exercício, então, mostrei pra vocês. E aí, no caso, vai falar qual que é o melhor, né? Se alguém, geralmente sempre pergunta qual que é o melhor exercício. Como os três demonstraram tanto o aeróbico quanto o resistido, tanto quanto o HIIT, né? Eles demonstraram benefício.
é importante que você avalie de forma geral a pessoa, né? Avalie os cuidados todos que tem que ser feitos com ela e aí fazer o que ela gosta mais, né? Sempre com muito cuidado, sempre avaliando, né? Cuidando da manobra de Valsalva também, muito importante. As pessoas com cirrose observar, não pode fazer de jeito nenhum, não deixem fazer, então muito cuidado. Fazer o que ela gosta para ela ter aderência à prática de exercício físico, né? Que é muito importante. Às vezes a pessoa começa na prática, aí não gosta e larga, porque às vezes não tá gostando daquela modalidade. Então tentar achar uma modalidade que ela goste e prescrever para ela de forma segura. Bom, o Zeca também falou, pacientes com Covid têm elevação da incidência de enzimas hepáticas entre 14% a 53%, e esse aumento é mais comum nos homens. Algum dado sobre maior incidência de casos de comorbidades nesses homens? Bom, Zeca, tem bastante, né? Bom, pelo menos na minha pesquisa eu tive bastante homens com que apresentaram mais do que as mulheres, mas eu não, em geral, né? Em geral, não sei, não pesquisei sobre isso exatamente para te falar um dado correto. Mas tem na literatura a relação de associação de consumo de álcool, né? Mais por homens do que por mulheres. Então, não sei, talvez possa ter uma relação. Se alguém tiver esse dado aí na live, alguém souber responder, pode responder aí pra ele. PA, se você souber, se o PA tiver aí ainda. Mas aí eu não sei exatamente te falar isso, Zeca. Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho pra vocês agora do que eu fiz na minha pesquisa, né, de mestrado. Vou falar pra vocês aqui, ó. Eu defendi o mestrado agora em 2019, né? Estudei pacientes com cirrose hepática. A minha pesquisa foi realizada na universidade. Foi realizada dentro do nosso grupo de pesquisa lá da universidade, no INCEFEX. Meu orientador foi o professor Matheus, meu co-orientador foi o professor Pedro Augusto. Todo o grupo me ajudou, né? O professor Daniel, a professora Diane, a professora Patrícia, a professora Lilian, todos eles ajudaram na minha pesquisa, os alunos, todos os integrantes do grupo. A gente fez uma pesquisa bem legal com relação, né, à cirrose. E tem outras pesquisas também em andamento. Se alguém tiver interesse em saber, em conhecer o nosso grupo de pesquisa, as pesquisas que a gente está realizando, né? A gente tem reuniões semanais às quartas-feiras também, às 4:30 da tarde. Se algum de vocês tiver interesse, manda uma mensagem lá no Instagram do professor Matheus ou no Instagram do INCEFEX, que é @INCEFEX, tá? E do professor Matheus é @Matheus Laterza. Ele tá aí na live, eu acho. Se alguém quiser, já caça ele aí. Então, se alguém tiver interesse, a gente tá com pesquisas em andamento com relação à cirrose. A gente tem pesquisas em relação também a pré-condicionamento. Então, tem muita coisa legal lá rolando no nosso grupo. E as nossas reuniões também são muito legais. Vocês estão convidados para poder conhecer a gente. Bom, então, lá na minha dissertação, né, eu foquei mais na parte de cirrose. Eu estudei as pessoas com cirrose e o que é, né, no caso aqui eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o que é os parâmetros da cirrose. A cirrose, ela é o processo contínuo, né, de degeneração do fígado, né, algum fator etiológico fica agredindo, né, aquela estrutura, e aí quando ele se regenera com um tecido que não é legal, né, no caso. Ele se regenera com colágeno, que deixa esse órgão cronicamente, né, vai deixando ele fibroso, né. E aí, quando esse órgão fica fibroso, o fígado, ele tem as veias que passam por ele, né, veias e artérias que passam por ele, e aí essa circulação, ela fica comprometida, né, gerando outros desfechos, que no caso, como eu tinha falado para vocês, é o aumento do gradiente venoso hepático. Então, aumenta a pressão na veia porta ali, aumenta uma pressão geral ali, e aí isso vai fazer uma vasodilatação na região esplânica, que não é fisiológica, né? É decorrente da fisiopatologia, gerando outros desfechos, como por exemplo um desequilíbrio autonômico. Bom, não vou me ater muito, senão não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês o resto.
E aí essas pessoas com cirrose, elas são divididas em 3 grupos, né? Que é o grupo A, né? O Child A, é uma classificação Child que é feita através de alguns parâmetros clínicos e laboratoriais. Então tem o Child A, Child B e Child C. O Child A é o estágio mais leve e o Child C é o estado mais que tá mais grave, assim, vamos dizer, tem mais parâmetros alterados, né, na doença. Eu avaliei os Child A e B. E aí, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu avaliei... o objetivo do meu trabalho foi testar, né, a hipótese se os pacientes com cirrose possuíam uma recuperação da frequência cardíaca após o exercício menor quando comparados àquelas pessoas que não têm cirrose, né? Então, eu realizei um teste, né? Eu incluí pessoas de 18 a 80 anos, podiam ser homens ou mulheres, né? E faziam uma análise, né? Passavam pelo médico antes para poder saber se eles podiam participar do exercício. Teve a aprovação do comitê de ética geral, tudo certinho. E aí a gente avaliava, né? Não avaliou aquelas pessoas que usavam beta-bloqueador, porque podia interferir na nossa pesquisa. E aí fazia uma análise geral, né? Dessas pessoas. Não vou dar muitos detalhes, porque senão não vai dar tempo. No total, eu avaliei 91 pessoas, tive 91 pessoas selecionadas, né? 64 com cirrose e 27 sem cirrose. E aí, no final, pelos critérios, devido aos critérios de inclusão e de exclusão, eu cheguei ao final de 24 pessoas em cada grupo, 24 com cirrose e 24 sem cirrose. Então, a gente fazia uma anamnese, né, quando a gente avaliava o voluntário, né, uma anamnese, uma coleta de dados geral do prontuário dele lá no hospital, fazia peso, altura, tinha uma cardiologista para poder fazer o trabalho com a gente em geral, né, de avaliação cardiológica dele, para tirar qualquer fator que pudesse interferir, né, nos resultados da nossa pesquisa. E aí eu realizava um teste de caminhada de 6 minutos. Olha, essa fotinha aqui é do teste, peraí, ó. A gente fazia um teste, né, num corredor amplo, né, não podia ter um obstáculo na frente, era delimitado 30 metros, né, e a pessoa tinha que caminhar durante 6 minutos, né, nesses 30 metros. Ela ia e voltava. Não podia correr, ela tinha que fazer uma caminhada constante, né, caminhar o mais rápido que ela consegue sem correr. E aí a gente via a metragem que ela fazia ao final do teste. Fizemos as medidas de pressão, frequência cardíaca, né? E aí, o que a gente encontrou, né? A gente encontrou, né? A gente teve 24 pessoas em cada grupo, né? Com a idade de mais ou menos 57 anos, 53 anos, 57 para o grupo cirrose e 53 para o grupo controle, né? A maioria, no caso... A maioria não, desculpa. Nós tínhamos 17 homens, né, no caso do grupo cirrose, e 11 homens no grupo controle, né? Então ficou 70% no grupo cirrose de homens e 46% no grupo controle de homens. Então, mas não há diferença, né, entre os grupos com a proporção, né, com relação ao sexo. Coletamos hábito de fumar, se era ativo ou não, né? A gente determinou uma quantidade, né? Fez tipo assim, fazia tantos minutos por semana, era considerado como ativo, e aí a gente estratificou isso. Avaliamos também se eles tinham comorbidades associadas como diabetes e hipertensão. E também avaliamos as etiologias, né? As etiologias que geraram a cirrose deles, né? E aí não foi diferente da literatura que eu tinha mostrado para vocês, olha. As etiologias do nosso grupo, a maioria foi por hepatite, né? No caso, por vírus e por álcool, né? Seguida lá de esteatose, no caso, que é o acúmulo de gordura no fígado. E aí tem também quando é associado, né? Quando tem o vírus mais o álcool. Mas a maioria foi por hepatite e por álcool, que corroborou, né, com os dados que a gente encontra na literatura. Tive 21 pacientes Child A e 3 Child B. Nessa pesquisa não incluí os pacientes Child C, porque eles às vezes chegavam lá já com descompensados ou com alguma impossibilidade de realizar o protocolo de exercício, então a gente não incluiu eles. Bom,
E aí, o que eu avaliei, né? Avaliei a pressão, no caso, né? Pressão arterial deles durante o exercício, né? Ambos os grupos tiveram comportamento semelhante, né? Com relação um ao outro e com relação ao tempo, né? Eles tiveram diferença, né? Eles tiveram uma pressão diferente no final do teste, na recuperação com relação a antes de fazer o teste. Pessoal, tô falando rápido assim porque o tempo tá acabando, tá? É que eu quero falar pra vocês aqui o que eu encontrei. Bom, pressão diastólica não vimos diferença, né? Nem em relação ao tempo, nem em relação ao grupo. Bom, aí a frequência cardíaca, né? O comportamento da frequência cardíaca, ambos os grupos tiveram comportamentos semelhantes, né? E foram diferentes com relação ao basal, né? Ou seja, as frequências deles foram diferentes durante todo o protocolo de exercício com relação a quando eles estavam lá quietinhos sem fazer nada. Bom, com relação ao delta, né? Que a gente avaliou a recuperação do exercício, né? A gente avaliou a recuperação da frequência cardíaca assim que acabou o exercício físico, né? E aí a gente observou que os grupos, eles têm uma diminuição, né? Uma diminuição da frequência cardíaca. Entretanto, o grupo cirrose, ele cai menos batimentos, né? Então, ele recupera pior após o exercício físico. Então, a gente viu que o grupo com cirrose, né, as pessoas com cirrose têm uma recuperação da frequência cardíaca pior após o exercício físico, né, quando comparadas às pessoas que não têm cirrose. E aí, por que isso acontece, né? A gente vê que em repouso, né, que no caso foi o meu trabalho do TCC da graduação, em repouso eles apresentam um prejuízo no controle autonômico, né? No controle autonômico cardíaco. Eles têm uma variabilidade da frequência cardíaca pior do que as pessoas que não têm cirrose. Por quê? Uma série de fatores que são justificados por conta da fisiopatologia da doença, né? Eles têm um aumento de angiotensina, né, que eu tinha falado lá nos benefícios do exercício, que diminui. Eles têm esse aumento, né, por conta da fisiopatologia, um aumento de angiotensina 2 que aumenta, que exacerba, né, o sistema nervoso simpático e aí diminui a variabilidade da frequência cardíaca. Eles têm, no caso também, a circulação deles é diferente, né? Eles são mais vasodilatados e isso vai também prejudicar em geral, né, o sistema cardiovascular e dentre outros desfechos, né? Então, o nosso trabalho, a gente tem mais dados, mas não vai dar tempo de eu mostrar para vocês. A gente observou isso, o ponto-chave foi esse, eles recuperam pior do que as pessoas que não têm cirrose, tá? E aí o exercício, agora a gente tem que ver se o exercício, né, a gente vai conseguir melhorar esse controle autonômico deles. Mas isso aí é uma outra pesquisa. Bom, pessoal, tá quase acabando a nossa live. É isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode me mandar mensagem. Falei muito rápido agora o final, porque já vi que tava acabando o tempo. Podia ter falado mais, mas se alguém tiver curiosidade, a gente pode conversar sobre. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? O pessoal do PET quer falar alguma coisa aí? Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigada a vocês pelo convite. Quando precisar, só chamar. Estou à disposição. Petiana não deixa de ser petiana, não. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, só mandar mensagem lá no meu Instagram, tá? @tuanemageste. E fica o convite para vocês participar do nosso grupo, conhecer as nossas pesquisas lá, tá? O pessoal do grupo tem feito lives também, professor Matheus, professor Daniel. Hoje tem um curso, o professor Daniel vai participar de um curso também. Quem quiser é só entrar no Instagram dele. O PET tem feito lives, né? Aqui no Instagram e no Facebook. Toda semana tem, então fiquem de olho nas postagens deles aqui, porque só tem tema legal. Estão convidando as pessoas para conversar sobre diversos temas diferentes. Então fiquem ligadinhos aí, tá bom? Obrigada por todo mundo que participou, que ficou aí me ouvindo, batendo um papo. E é isso, gente. Vou salvar a live no perfil pro pessoal do PET. Tudo bem? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Bom final de dia para vocês.